Hoje vamos recapitular a lição dessa semana, como Deus nos resgata. A maneira do resgate de Deus, o modo do resgate de Deus, a condição dos crentes antes desse resgate é recorrente nas epístolas de Paulo. Paulo fala muitas vezes sobre isso, porque afinal de contas ele se diz pregador do evangelho. Ele é divulgador do evangelho da salvação. Neste estudo adicional de hoje, temos um estudo muito extenso, com muitos versos bíblicos, e eu recomendo aos irmãos que despendam um tempo tranquilo para poder ver cada um dos versos que estão mencionados na lição. Nós vamos agora fazer um resumo desse estudo adicional. Primeiramente, irmãos, a escolha divina das pessoas foi feita antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. Eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Esse é o plano de Deus. Esse é o mistério de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido os seres humanos para serem santos e irrepreensíveis. Era a predestinação para a salvação por Cristo Jesus. Eu vi um dia desses um pastor falando, se você tem vários filhos, qual que você escolheria para salvar? E a resposta óbvia é o seguinte: todos. Portanto, irmãos, Deus também quer salvar a todos. E ele predestina a todos para a salvação, desde que aceitem o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala também da existência passada, perdida. Veja Efésios 2:1-3, diz assim: estávamos mortos nos delitos e pecados, segundo o curso dessa vida, do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Verso 3 diz assim: segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Outrora fomos trevas, irmãos, mas agora somos filhos da luz, portanto devemos andar como filhos da luz. O apóstolo Paulo fala insistentemente sobre a intervenção divina em Cristo para salvá-los. No capítulo 5, no verso 2 de Efésios, diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. O Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, se entregou a morrer como sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos. O apóstolo Paulo fala também sobre a aceitação do evangelho por parte dos crentes. Fala de outros lugares, quando não tinham esperança, povos que não tinham esperança, estavam afastados da aliança de Deus. Ele agora possui uma só esperança na qual foram chamados. O verso de Efésios 2:12 diz assim: vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. E o verso 13 do mesmo capítulo 2 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto. Todos nós, irmãos, que andávamos longe, só podemos chegar perto ao Senhor Deus por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também fala sobre a vida dos destinatários, como discípulos. Aqueles que receberiam a carta do apóstolo Paulo deveriam ser discípulos. Apesar de viverem em uma época repleta de perigos e de oposição dos poderes malignos, podiam recorrer aos recursos oferecidos por seu exaltado Senhor. E aí o apóstolo Paulo dá ações de graça pela intervenção de Cristo e pela igreja. E diz assim: ele nos fez assentar nas regiões celestiais, para que vocês compreendam o amor de Deus. O Senhor Deus nos tirou do mundo de morte e do pecado para nos assentar nos lugares celestiais. E nos assentaremos nos lugares celestiais por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas desde já temos garantida esta condição. No futuro da história, o papel do Espírito como garantia ou selo se cumpre. Nesse momento de coroação, os fiéis serão recompensados ao tomar posse da herança já concedida a eles em Cristo, e por sua fé em Cristo terão um lugar no porvir. O Espírito Santo, irmãos, é a nossa garantia da herança, a garantia do selamento. O Espírito Santo nos sela, isso quer dizer, nos identifica, nos autentica para o dia da redenção.
E aí, então, irmãos, o Romanos 1, capítulos 16 e 17, Romanos 1, versos 1, 16 e 17, ele diz assim, o resumo do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Um evangelho para os judeus, que eram o povo da aliança, mas agora também para os gregos ou para os estrangeiros, para todos nós, na nova aliança no Senhor Jesus Cristo. E esse texto de Romanos 1, 16 e 17, comparado com Efésios 2, 8 a 10. Porque é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Salvação, irmãos. Evangelho, evangelho de salvação. Pela graça do Senhor Jesus, pela graça de Deus o Pai, unicamente pela graça. E nós nos apropriamos deste presente, desta graça, desse presente tão maravilhoso, através da fé, manifestando a nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, o justo viverá pela fé. E agora que vivemos pela fé, nós vamos praticar as boas obras que o Senhor de antemão preparou para cada um de nós. Quero desejar um feliz sábado para todos vocês. Um feliz sábado para cada um de nós, nas nossas igrejas, nas nossas classes, nas nossas famílias. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela vida, pela saúde, por esse estudo que tivemos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos compreender o Evangelho conforme narrado pelo apóstolo Paulo. O mistério de Deus, o mistério da nossa salvação. A nossa salvação de graça em amor, através do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, na nossa vida espiritual. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda como última recomendação, tomem realmente um tempo para estudar esse estudo adicional que a lição apresenta. São muitos versos, dezenas de versos, mas que vão dar a cada um de nós a melhor compreensão do plano da salvação, a melhor compreensão do amor de Deus por cada um de nós, por mim e por você.